Santa do dia 14 de julho de 1990. Santa Viviana, rogai por nós. O pai é o rei dos filhos e o rei é pai dos pais. Quer dizer, tocava o rei proteger os pais e tocava os pais educar os filhos para respeitarem o rei. É sempre o sentido de cooperação. Bom, disso, quando um filho andava em más companhias, quando o filho começava a pôr fora o dinheiro do pai, quando o filho fazia ações que davam ao pai o medo que ele de repente ficasse criminoso, quando a mulher andava namoriscando e o marido tinha medo que ela prevaricasse, quando o marido começava a gastar os bens da família, enfim, qualquer coisa que perturbasse a vida da família, as pessoas que tinham queixa a fazer podiam reclamar ao rei. E se estabelecia um processo secreto, para não ser divulgado, para não ficar mal para ninguém, que subia até o rei, de tal família que se queixava que tal filho tinha feito isso, que tal outro fazia aquilo, etc, etc. E pedia ao rei um tempo de prisão para aquele que anda mal. Mas a prisão não era o Carandiru de hoje, era uma coisa inteiramente diferente. Era uma reclusão até que aquele ou aquela sossegasse e tomasse o juízo, sabendo que se continuasse depois voltava para a prisão de novo. E então a parte contra a qual havia queixa tinha o direito de se defender. O rei ouvia também. Mas se o rei entendia que o filho estava andando mal mesmo e que o pai tinha razão, atendia o pedido do pai e mandava prender da Bastilha 1 ano, 2 anos, 5 anos, conforme fosse a coisa. E às vezes era mais, porque eram sujeitos tarados, perdidos, que só ficando presos não faziam toda espécie de loucuras. Bem, o rei mandava prender essas pessoas na Bastilha com uma letra, uma carta escrita por ele ao diretor da Bastilha, mas com fórmulas já impressas, só preenchiam os nomes. No seu tal, o diretor da minha prisão da Bastilha, eu lhe ordeno que mande prender, pelo prazo de tanto tempo na Bastilha, na minha prisão da Bastilha, o senhor fulano de tal. Para não difamar o homem, acrescentava, porque tal é meu bel prazer. Quer dizer, é para poupar, para não dizer qual é o crime, para não ficar impludido. A prisão da Bastilha era uma prisão muito singular, porque conforme as posses do prisioneiro, ele podia levar os móveis dele, podia ter numa sala dele com cortina, com tapete, com tudo, podia mandar vir comida dos melhores restaurantes de Paris se ele tivesse dinheiro. A única coisa que tinha é que ele estava proibido de sair, estava proibido de fazer besteira. Quer dizer, a Bastilha tinha o sentido de uma reclusão para o sujeito não fazer loucura. Era uma espécie de corrimão numa escada, não era uma jaula para prender uma fera. E por causa disso, nas horas de lazer, eles podiam se encontrar no pátio da Bastilha, passear lá dentro, podiam subir as torres e as muralhas da Bastilha, que era uma velha fortaleza medieval, e de lá ver gente que eles conheciam, saudavam de longe, etc. Só que grade é grade. E quando dava a hora do sino, voltava para a cela. Na cela eles tinham biblioteca, podiam escrever cartas, podiam receber visitas nos dias de visita. Daí não era infamante ter estado da Bastilha, como por exemplo infamantes que pararam no Carandiru. Era como um menino que passa um tempo no internato. Quer dizer, fica lá, não é gostoso, mas é tão pouco ruim quanto possível. É uma prisão de pai, porque o rei é pai dos pais e protege os pais contra os filhos. Bem, a fortaleza era enorme. No tempo da Idade Média ela tinha servido para manter a defesa de Paris. Era um dos elementos da defesa de Paris. Quando entrou o período das armas de fogo, as velhas fortalezas medievais perderam muito de sua utilidade militar. E então ela deixou de ser fortaleza e passou a guardar o tesouro real, a coroa, as joias da coroa, o ouro que o rei tinha, etc, etc, guardados na Bastilha. Com o tempo isso deixou de ser assim e passou a haver ali essa prisão de Estado. Mas o povinho conhecia pouco isso e
espalharam máfias tremendas contra a Bastilha, dizendo que havia gente lá presa há tanto tempo que ninguém mais sabia, estavam apodrecendo lá em prisões terríveis, que havia castigos horrorosos, que havia um homem obrigado a usar uma máscara de ferro o tempo inteiro, porque o rei não queria que soubesse quem ele era, mas que de fato era um irmão gêmeo do rei, que era muito parecido com o rei, que não queriam que aparecesse, porque não sabia, sabendo o gêmeo, quem que era o verdadeiro rei. Então, para evitar uma guerra civil, esse homem era obrigado a ficar de máscara. E quando entrasse alguém no quarto para falar com ele, tinha que bater antes para dar tempo a ele para fivelar a máscara no rosto. E ele só podia falar através dessa máscara. Mas com uma série de coisas dessas, cada uma mais maluca do que a outra. E como a corrente dos enciclopedistas, desses ateus que eu falei aos senhores, era republicana, murmurava muito contra a realeza, contra a nobreza, eles começaram a espalhar o boato de que a Bastilha era um antro da tirania e que para quebrar o poder absoluto do rei era preciso invadir a Bastilha e libertar todos os presos da Bastilha. Então, já desde o dia 13 de julho, começa uma efervescência de desordeiros pagos, naturalmente, uma efervescência de desordeiros para pedir para a Bastilha se entregar, porque do contrário eles atacariam, etc. E a Bastilha tinha canhões que podiam dispersar esses desordeiros facilmente. Eles sabiam, mas eles sabiam tão bem que o rei Luís XVI era benigno, quase até burrice, que eles não temiam os canhões. E depois de entendimentos com o governador da Bastilha, um tal Monsieur Delaunay, eles conseguiram, afinal, que baixasse a ponte levadiça e que entrassem os representantes do povo para falar com Delaunay. Quando baixou, entrou o povo inteiro. E então espandongaram, quebraram, etc, etc, e tiraram os presos. E colocaram os presos em espécie de pranchas de madeira grandes para fazer passear por Paris os presos para verem as pobres vítimas da Bastilha, pobres vítimas do terror real, como era uma coisa horrorosa, etc, etc. Um era um velho com uma barba branca enorme. Então esse pobre velho contava que tinha entrado mocinho, que ele mesmo não sabia por que era, e que estava abandonado lá, etc, etc. Hoje está provado que esse velho nunca tinha estado na Bastilha, que era alugado para isso, era um velho barbado que tinha encontrado lá e que estava alugado para isso, comodamente deitado sobre um colchão carregado pelos outros e que ganhava dinheiro para isso. É uma profissão agradável. Está deitado num colchão, passear pela rua e depois que chega a noitinha, deixa em casa, ele está com o bolso cheio para mandar ver um bom jantar, vive-se bem assim. Bom, e eles mataram vários da guarnição da Bastilha e levaram preso o Monsieur Delaunay para dar explicações às autoridades populares sobre como era a Bastilha. Mas no caminho, eles mataram o Monsieur Delaunay, de maus tratos, etc, etc, sem razão nenhuma, porque ele cedeu o tempo inteiro. E com isso, a Bastilha ficou vazia e mais tarde, um pouco depois, eles empreenderam a demolição da Bastilha. E das pedras da Bastilha faziam assim bastilhinhas pequenas que reproduziam a velha fortaleza e que eram vendidas por artesãos, etc., a preço muito bom. E todos os revolucionários queriam ter uma Bastilha na sua própria sala para enfeitar. Esses acontecimentos em Paris simbolizaram a queda do poder absoluto. Quebrada a Bastilha, estava quebrada a monarquia. E o resto foi apenas uma história de derrotas, uma depois da outra, até chegar a proclamação da República, a decapitação do rei e da rainha. Era a Revolução Francesa que estava consumada. Há dois fatos que mostram bem o rei, que era apresentado como uma fera. Que espécie de rei era esse? Ele tinha um diário em que ele registrava os fatos passados no dia. No dia 14 de julho registra nada. No dia 15 de manhã, essas notícias todas chegaram a Versailles. Só no dia 15. E um dos camareiros do rei, o Duque de La Rochefoucauld, quando chegou a hora do rei levantar de manhã, foi comunicar a ele o que tinha passado.
E ele comunicou e o rei disse, mas é uma revolta. O La Rochefoucauld, que era a quinta coluna e era do lado dos revolucionários, disse a ele, não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. De fato, não era uma revolução, era a Revolução Francesa.